Olá a todos e sejam bem-vindos ao Nova Gênesis, que é o terceiro vídeo da nossa série de apresentação do canal. Nos vídeos anteriores abordamos nossos fundamentos filosóficos e também expomos informações importantes sobre a natureza de nossa missão. Hoje vamos falar um pouco sobre método. Como através da escrita, da arte, da comunicação, todas as coisas podem ser mudadas, e para isso acreditamos que seja o momento ideal para introduzir o Shintoísmo, o Shindao ou Caminho dos Deuses. Um componente essencial e interessantíssimo da teoses, que não poderíamos deixar de falar numa apresentação. E é claro, no melhor estilo Nova Gênesis apresentamos a vocês revelações bombásticas, que você não encontrará em nenhum outro lugar. Então não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, considere deixar um comentário e principalmente, não deixe de se inscrever para acompanhar desde já esse trabalho inovador, que ainda vai crescer muito e contamos com a ajuda de vocês nisso. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, para começar, é preciso dizer que existe uma série de erros comuns quando se trata de Shintoísmo. O principal deles é pensar que o Shintoísmo é uma religião. A manifestação mais formal do Shintoísmo apareceu apenas quando o budismo começou a desembarcar em peso no Japão, e o povo japonês, temendo perder sua cultura, resolveu unificar o Shinto sob um único nome. Mas, apesar de realmente conter elementos religiosos, ele, por exemplo, não tem fundador, dogmas, ordenanças morais e, na verdade, nem mesmo se ocupa da salvação do homem em nenhum sentido. Podemos dizer que acertaria mais aquele que pensasse em termos de filosofia ou modo de vida. Filosofia religiosa, novamente? De certa forma, sim, mas longe de ser uma filosofia nos moldes ocidentais, como veremos adiante, mais do que algo em que se escolhe acreditar ou não, o Shintoísmo é algo que está completamente espalhado na cultura japonesa, onipresente e imperceptível, impregnado na própria forma de pensar e agir do japonês. Mas então, o que diabos é isso? Como podemos classificar esse troço? A forma mais precisa de definir o Shintoísmo é como uma espécie de linguagem. É a linguagem do mito, ou seja, é o mundo, a natureza verdadeira, contando sua própria história. Calma. Vai ficar muito mais claro quando explicarmos dois aforismos do Tractatus de Philip K. Dick. Vamos a eles. Abre aspas, aforismo 36. Em suma, pensamentos do cérebro, e cérebro aqui se refere à mente de Deus, são vivenciados por nós como arranjos e rearranjos, mudança em um universo físico. Mas o que realmente acontece é que substancializamos informação e processamento de informações. Não vemos meramente os pensamentos como objetos, mas como o movimento, ou, de modo mais preciso, a disposição de objetos, como eles são vinculados uns aos outros. Mas não conseguimos ler os padrões de disposição, não conseguimos extrair as informações que existem dentro dele. Isto é, ele como informação, porque é exatamente o que ele é. A vinculação e a revinculação de objetos pelo cérebro são, na verdade, uma linguagem, mas não uma linguagem como a nossa, já que ele está se referindo a si mesmo e não a alguém ou alguma coisa fora de si mesmo. Aforismo 37. Nós deveríamos ser capazes de ouvir essa informação ou narrativa como uma voz neutra dentro de nós, mas alguma coisa deu errado. Toda a criação é uma linguagem e nada senão linguagem, que por algum motivo inexplicável não conseguimos ler por fora e não conseguimos ouvir por dentro. Então eu digo isto: nós nos tornamos idiotas. Alguma coisa aconteceu com nossa inteligência. Meu raciocínio é o seguinte: o arranjo de partes do cérebro é uma linguagem. Nós somos partes do cérebro, logo somos linguagem. Por que então não sabemos disso? Não sabemos sequer o que somos, quanto mais o que é a realidade exterior da qual somos partes. A origem da palavra idiota é a palavra particular. Cada um de nós se tornou particular e não compartilha mais os pensamentos comuns do cérebro, a não ser em um nível subliminar. Assim, nossa vida e objetivo reais são conduzidos abaixo de nosso limiar de consciência, fecha aspas. Ou seja, num passado arquetípico, antes mesmo do próprio tempo linear, os homens viam a realidade como ela era, mas algo aconteceu e nós perdemos contato com essa linguagem natural que nos permitia viver em harmonia com esse mundo mítico. Ler essa linguagem e viver de acordo com ela é o verdadeiro Shinto, uma forma de entender o mundo que se estilhaçou e sobraram apenas fragmentos dispersos. E o idioma japonês, assim como a cultura japonesa, estão repletos desses fragmentos.
No livro O Cérebro Japonês, de Raul Marino Jr., o autor contrasta a neurologia do ocidental com a neurologia do japonês e nos conta como os idiomas influenciam nisso. Abre aspas. É interessante notar que a maior parte de nossa cultura ocidental teve como suporte os sistemas alfabéticos originados da Grécia e Roma, que originaram as linguagens europeias. Estes fatos refletem apenas a crença ocidental de que o pensamento deve necessariamente envolver um pensamento linguístico. Este é, por certo, também um dos fundamentos da filosofia grega, que parece ter evoluído a partir dos tipos de sistemas lógicos e linguísticos associados com o hemisfério cerebral esquerdo. Assim, e em consequência desse fato, os sistemas educacionais dos países ocidentais continuam a ser conduzidos sob o contexto e diretrizes da filosofia grega, que se apega à importância da lógica verbal, dando como consequência que o aprendizado da linguagem formal tem sido apreciado como a única e verdadeira forma de aprendizado. Essas tradições diferem tremendamente da cultura japonesa, já que a primeira enfatiza a definição de fatos em termos de sequências previsíveis de palavras, ao invés de em termos de experiência subjetiva. Fecha aspas. Ou seja, a voz da natureza, o mito, foi substituída pela voz da nossa mente, o logos. O que se vê foi substituído pelo que se pensa. Os deuses foram substituídos pela filosofia e eventualmente pela ciência. Isso explica uma importante constatação desse livro. O cérebro ocidental registra os sons de insetos, animais e diversos outros sons da natureza como meramente ruído, enquanto o cérebro japonês registra esses sons da mesma maneira que a linguagem humana. Então, os japoneses estão realmente muito próximos dessa linguagem sagrada arquetípica, e essa relação deles com a natureza se expressa no shintoísmo. Se isso tudo lhe remeteu ao mito da Torre de Babel, da queda pelo consumo do fruto da árvore do conhecimento, ou até mesmo o mito gnóstico da queda de Sofia, então você pegou a ideia. Mas então, depois de todo esse falatório, qual é o método? Como vencer a morte? Como voltar a enxergar a realidade? Tolkien escreveu uma vez que não vê estrelas quem não as vê primeiro, qual prata viva explodindo em chuveiro. Ou seja, em algum momento nós deixamos de ver, por exemplo, o mar como essa gigantesca criatura traiçoeira, rosnando e atentando contra o continente, para enxergar apenas uma grande piscina de H2O e sal. Isso não é realmente ver o mar. Essa visão intelectualizada é antinatural e sufoca o espanto, eclipsa os camis presentes em todas as coisas, que nos assombram e encantam. Mas perceba que Tolkien estava de fato restaurando a visão shintoísta da realidade através do texto. Nós caímos pelo texto, mas agora podemos usá-lo para traçar nosso caminho de volta. Com os tijolos demoníacos das letras construiremos uma casa para Deus. Ou melhor, com a gnose de Philip K. Dick, completaremos essa maravilhosa construção pela qual tantos homens dedicaram suas vidas. Sobre isso, gostaríamos de te indicar um vídeo essencial do nosso canal, o Quadrinho versus Livros, onde falamos da linguagem dos quadrinhos como realidade verdadeira, um mundo arquetípico que só pode ser perfeitamente expresso em imagem. Perceba, os quadrinhos são essa linguagem perdida. Não é por acaso que os japoneses são simplesmente os maiores mestres dessa forma de arte. O mangá japonês tem todo o poder necessário para nos conduzir pelo caminho dos deuses. Ler quadrinhos, enxergá-los como eles realmente são, restaura nossa percepção defeituosa, e dessa forma poderemos destruir todas as ilusões, até mesmo a morte. Confira o vídeo que vamos deixar na descrição. E com isso finalizamos a primeira semana de apresentações. Esperamos que tenha ficado clara a grandeza de nossa missão. E esperamos que você tenha se sentido inspirado a se juntar a nós nesse empreendimento. Nova Gênesis agradece a todos que chegaram até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, deixar um comentário e se inscrever caso ainda não seja inscrito. Contamos com todos vocês na próxima semana, onde encerraremos essa série de forma épica. Até lá! Uma mente existe. Aquilo que governa o céu e a terra é chamado de Kami, Deus. Aquilo que governa as coisas individuais no mundo é chamado de Rei, Espírito. Enquanto aquilo que governa o ser humano individual é chamado de mente, Kokoro. Ao mesmo tempo, a mente humana é o próprio lugar onde os Kami, que governam todo o universo, habitam.
um lugar sagrado dentro do qual reside a origem e a raiz do cosmos e de todas as coisas. Yoshida Kanetomo, pai espiritual de nossa linhagem e tradição.